Pois é, pessoal, estamos de volta aqui com mais um programa F5, uma produção da TV FUNORTE, que é exibido no canal da TV FUNORTE no YouTube e também no canal 12 da NET. Eu sou o Pídio Rocha e estou aqui com a minha colega Maria Fernanda, né, Fernanda? É isso aí. Seja bem-vinda, né, Pídio? Bem-vinda, Tudo Fernanda. bom, né? Pessoal, sejam bem-vindos ao F5. Hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Saúde, comemorado agora em abril. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma enfermeira, a Cássia Alves, que ela é gestora de serviços em saúde e ainda pós-graduada em terapia intensiva, trauma e emergência. Seja bem-vinda, Cássia. Obrigada pela presença, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nessa data tão especial, né, falando sobre uma das coisas que mais me representam profissionalmente e o motivo que eu acordo todo dia e o meu propósito de passar para as pessoas algo tão importante que é sobre o cuidado com a saúde. Então, já que a gente falou aí do seu propósito de acordar, comecei a falar um pouco do seu currículo, mas fala um pouquinho para a gente sobre essa sua caminhada aí, o que você faz até chegar aqui. Sim, eu sou enfermeira, né, de formação há 14 anos, né, sou egressa da FUNORTE, formei em 2009 e assim que eu formei eu fui para Brasília, Distrito Federal, onde eu iniciei a minha carreira na área mais assistencial. E então, a partir daí eu fui tomando gosto pela profissão. Mas eu decidi voltar aqui para a nossa região, para o norte de Minas, e ingressei num hospital de alta complexidade, né, que é referência aqui no norte de Minas todo, e me apaixonei ainda mais. Aí lá eu fui me especializando, seguindo o cargo mesmo de enfermeira na assistência, também na supervisão e gestão, e foi quando eu iniciei o meu processo de especialização, né, em terapia intensiva, em trauma, em emergências e também em gestão de serviços de saúde. E de lá para cá, cada vez mais me apaixonando pela área da saúde, e foi então que eu decidi, né, que já não era mais, já não me cabia mais apenas uma instituição, e decidi abrir portas e desvendar um pouco na área do empreendedorismo. Foi quando eu abri uma empresa de atenção domiciliar, que é o chamado Home Care, né, que é assistência à saúde multiprofissional na casa das pessoas. Então, eu observava dentro do hospital que muitos pacientes não tinham o cuidado necessário dentro de casa. Então, foi quando eu observei essa necessidade e decidi abrir uma empresa voltada para os cuidados domiciliares. E a partir de então, desvendando mais e me aprimorando nesses aspectos de saúde, e estou também hoje, e sou muito grata por isso, estou na docência também do curso de enfermagem, do curso técnico. Então é um conjunto de atividades, né? Mulher ocupada. E aí, uma pergunta, qual que é a importância, assim, na sua opinião, de se comemorar um Dia Mundial da Saúde? Então, eu digo sempre que, assim, muito se fala, né, sobre saúde, mas parar um dia para a gente demonstrar toda a nossa reflexão, né, para a gente verificar se estamos, né, seguindo tudo que deve ser seguido para que a gente tenha, né, uma qualidade de vida. Eu digo assim, a saúde ela tem 5 aspectos, né, que a gente sempre tem que estar em uma dessas perspectivas, que é a prevenção de doenças, né? Aliás, a promoção da saúde, que são práticas e alternativas para melhorar a nossa qualidade de vida e promover a saúde. Estamos em prevenção de doenças, né? Adotando medidas preventivas. Estamos com práticas de tratamento. Às vezes estamos acometidos por uma doença e adotamos práticas de tratamento para aquela doença, ou no processo de reabilitação, que é quando a gente vai novamente sendo inserido no meio após algum agravo à saúde. E temos também as práticas de paliação, que é quando existe um agravo que já não tem mais como
né, ser solucionado, vamos dizer, daquelas doenças terminais que não possuem possibilidade terapêutica, que é a cura. E aí as estratégias são de quê? De promover neste período a melhor qualidade de vida, entendendo que essa pessoa tem uma doença incurável. Então, nós, todo mundo que está aqui, está em um desses aspectos ou em vários, né? Nós podemos estar na promoção e na prevenção, ou a gente pode estar com doença, às vezes uma garganta inflamada, a gente está tratando, mas a gente também está utilizando medidas preventivas de doença, promovendo a saúde através de uma alimentação saudável, de um estilo de vida adequado, né? Então, tudo na nossa vida envolve a saúde. Então, como não parar um pouco, como não abrir os olhos para um dia, para uma data especial, para a gente refletir. Opa, onde? Qual aspecto que eu estou da saúde? O que eu preciso fazer para melhorar a minha saúde? Se a gente for pensar do aspecto geral, como que está a saúde de nós? Vamos colocar do brasileiro, do norte mineiro. Como que está essa saúde? Com o passar, né, dessa data que eu falo que foi o divisor de águas em todos os aspectos, não só da saúde, mas, né, de uma situação global de todo mundo, que foi a pandemia, as pessoas começaram a voltar mesmo os olhos para entender a importância de se cuidar da saúde. Por quê? Né, quem era acometido pelo vírus da Covid, que foi tão falado, que foi, né, todas as questões relacionadas às comorbidades, ou seja, as doenças prévias que aquelas pessoas tinham quando adquiriam o vírus. Então, foi se entendendo um pouco mais da importância de cuidar da saúde como um todo, né, para quando chegar um momento de uma infecção, o organismo está bem preparado para que possa sair bem daquela doença, né, e fazer a reabilitação de maneira adequada. Então, o que eu vou dizer? Hoje, né, a gente tem, principalmente depois do Covid, as doenças infectocontagiosas, elas continuam aí, né? Covid ainda continua, em períodos, né, a gente fala que períodos sazonais, igual a gente está adentrando agora o outono, o inverno, então vão surgir aquelas doenças respiratórias, asma. Temos agora uma crise, né, de extrema relevância, que é a chikungunya, a dengue. Então, são doenças infectocontagiosas que estão no nosso contexto. Então, quando você fala de saúde no norte de Minas, a gente vê que, a gente tem algo que a gente precisa prestar atenção. Só que aí a gente tem que verificar um pouco mais a fundo, que são o quê? As doenças crônicas, que elas não são sazonais, que são aquelas doenças relacionadas ao estilo de vida e à alimentação. Então, algo que antes era não menosprezado, mas não enfatizado, hoje as pessoas elas estão com consciência maior. Elas estão buscando cada vez mais planos de saúde, elas estão realizando exames preventivos, exames de diagnósticos em todos os aspectos. Então, são pessoas que estão buscando melhorar a qualidade de vida, né? Então, temos sim as doenças infectocontagiosas, né, de uma maneira endêmica e epidêmica, né? Mas temos também aquelas doenças crônicas não transmissíveis que também merecem atenção. Mas eu vejo, né, a Cássia Alves, eu vejo como saldo positivo que as pessoas estão interessando mais para esse controle, para esse cuidado e para essa prevenção dessas doenças. Você falou aí sobre essas diversas doenças, né, as infecto-contagiosas, doenças crônicas. Você acha que qual seria o grande desafio do Brasil hoje ou do norte mineiro hoje? Qual que é o grande problema dessas diversas aí que você citou e qual a melhor maneira de tratar esse grande problema, vamos dizer assim? Sim, a gente fala, né, que existe uma receitinha de bolo, né? Todo mundo sabe o que se fazer, né? Todo mundo sabe como fazer. A questão mesmo é praticar. Então, para a gente praticar, conscientizar, eu digo assim, não conscientizar no sentido de receber uma informação importante, igual as pessoas que estão assistindo essa entrevista, elas vão pensar, nossa, é importante a gente cuidar da saúde, mas tem que ir além disso, tem que ir uma questão de tomada de consciência, sabe? De atitude. Exatamente. E é quando a pessoa vai tomar a consciência e desenvolver atitudes que oriente nesse sentido, né, de adotar hábitos realmente saudáveis e vendo através dos resultados,
né? Temos também estímulos do governo, a gente sempre teve, né, grupos de tratamento e de prevenção de doenças crônicas, né? As estratégias de saúde da família fazem um trabalho muito bom relacionado a isso. Então, aquelas comunidades, mesmo aquelas comunidades mais carentes, mais, né, remotas, chega até lá naquela tribo assim, indígena que tem pouco de tecnologia, mas a informação, a saúde chega. Então, isso é muito positivo. E a adoção dessas práticas, elas têm que ser contínuas, né? A gente vê aí o investimento nas academias ao ar livre, a gente vê a manutenção dessas academias, a divulgação sobre todos esses pontos. Então, é o que a gente tem que continuar fazendo no sentido de mesmo as pessoas tomarem consciência da importância dessa qualidade de vida para manter uma saúde, né? Uma vida longeva. Então, o básico é aquela frase famosa, né? Prevenir ainda é o melhor remédio. Com toda certeza, sem dúvida. E aí você falando assim, eu acho que a gente pode até resumir sua fala toda em algumas coisas, né? Alimentar bem, fazer atividade física e talvez dormir bem, alguma coisa? Isso, exatamente. Assim, essa palavra eu falo assim, que às vezes a gente até precisa priorizar o sono diante dessas outras atividades. Porque se eu tenho um sono preservado, eu consigo realizar uma atividade física, porque ao contrário não procede, né? Se eu não durmo bem, como vou ter disposição para realizar atividade física, né? E a mesma coisa a alimentação. E aí é uma engrenagem, né, pessoal? Então é tudo sendo feito de maneira, né, sincrônica e a gente consegue atingir um resultado mais favorável. Então uma prática saudável puxa a outra. A Cássia, e assim, há uns anos atrás, vamos dizer, existiam algumas doenças que seriam aquelas doenças crônicas com mais incidência, talvez. Uma, sei lá, pressão alta, alguma coisa nesse sentido. Hoje a gente consegue perceber alguma coisa que está ali destacada? Olha, Maria Fernanda, essas doenças crônicas, né, o próprio nome já diz, apesar de ela ter, né, a doença crônica é chamada dessa forma porque a pessoa, a partir do momento que ela é diagnosticada, ela segue até o final da vida com essa doença. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser entendida também como algo crônico da população. Então, as medidas preventivas do avanço, né, da aquisição dessa doença e do avanço dessas doenças, elas existem, mas também não são totalmente eficazes, porque vários fatores interferem. Como eu disse, estilo de vida, né, todas as situações que mantêm a qualidade de vida, mas também a gente tem aquelas questões mais genéticas, que são algo que a gente não consegue interferir, né, que é algo intrínseco, a gente já nasce com a predisposição para desenvolver. A hipertensão, você citou, é algo muito frequente na nossa população, né? A diabetes mellitus, que é a diabetes adquirida, também é algo muito preponderante, mas elas estão sendo também controladas por conta desse posicionamento dessa população através dessa conscientização, né? Que a gente trabalha, é passinho de formiguinha e a gente está conseguindo um avanço. Só que tem outra coisa, Maria Fernanda, que chama-se obesidade. A obesidade, ela vai no sentido inverso. Por quê? Quanto mais estratégias a gente adquire no sentido de melhorar a qualidade de vida, a gente aumenta um pouco as chances dessa população ser mais obesa, né? Por quê? Eu digo existem as estratégias de controle, né, de prevenção com alimentação, enfim, atividade física, mas às vezes essa obesidade, ela é adquirida através desse estilo de vida frenético, desse estresse causado, né, por essa realidade que a gente está vivendo agora. Então, é um equilíbrio que a gente precisa buscar aí nesse sentido. Então, eu digo assim, hipertensão e diabetes, elas têm tido um controle, né, mesmo que pequeno, associado também à redução. As últimas pesquisas têm demonstrado uma redução considerável do número de pessoas que fumam. Então, o tabagismo tem, graças a Deus, né, gente, a gente tem observado dados que indicam a redução do tabagismo. Mas, por outro lado, a obesidade ainda se torna muito evidente. Então, mais uma vez, são as mesmas medidas, é a receita do bolo
é aquela mesmo, e a gente tomar consciência e trazer pra gente. E outra coisa, Maria Fernanda, a gente não pode esquecer jamais que nós temos que fazer por nós, né? E é agora, né? Não é amanhã, não é hoje que a gente vai comemorar o Dia Mundial da Saúde que a gente tem que fazer, não é essa semana, não é o início de 2023, não, é todo dia. São práticas diárias, comedidas, equilibradas. Sair um pouquinho da linha, opa, vamos voltar, né? E é isso aí, é algo bem contínuo. Deixa eu te falar, ninguém pode ir pra academia pra gente, tá? E o que eu tenho a ver com a academia? Nós temos Eu não que tenho ir nada a ver com a academia. Exatamente, Eu por causa da nossa tô absolutamente saúde. tranquilo Nós com a academia. temos que ir, A academia alimentar tá bem. aqui, eu passo pela outra rua, tá tranquilo. Eu e a academia temos um relacionamento ótimo, cada um no seu Cada um. quadrado. A casa a gente vai dar um intervalinho rapidinho. Vocês aí de casa, fiquem com a gente volta daqui a pouco. É rapidinho, pessoal. Coisas. Curiosidades. Coisas. Indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade promove a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crebe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando o que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro.
Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Pessoal, estamos de volta aqui com a Cássia, né, discutindo sobre o Dia Mundial da Saúde e mais outras coisinhas, né, Fernanda? Fui acusada de bullying, viu, gente? No intervalo aqui que vocês não viram. Essas coisas de produção e de intervalo, elas não devem aparecer na frente das câmeras, Fernanda. Vamos ter que cortar. É isso aí. Pessoal, então vamos voltar. A Cássia, eu queria comentar, eu queria saber, a gente está tendo, você falou sobre pandemia no último bloco, a gente ainda tem uma certa discussão relacionada com essa questão da vacinação. Até hoje de manhã eu vi uma pessoa da área da saúde falando assim que existe uma relação entre vacinação e, por exemplo, taxa de natalidade ou taxa de mortalidade de gestações perdidas e tal. E aí, assim, é uma coisa que às vezes corre contra o que deveria ser, né? Como você enxerga como profissional da saúde essas discussões que às vezes, assim, alguns acreditam e eu, na minha humilde percepção, acredito que é muito negativo, né? Corre muito mais para o ruim do que para um positivo. E aí? Sim. A gente tem que entender, primeiramente, que a vacina, né, foi um grande marco histórico da saúde. Né? É o sinal, né, o principal sinal que a gente tem de um avanço tecnológico no controle das doenças, principalmente essas infecto-contagiosas. Né? Então, há anos atrás, nós conseguimos, através da vacina, a redução ou até a erradicação total de algumas doenças. Não é? Podemos dizer dessa forma. A vacina, vamos bora fazer uma breve conceituação de uma maneira mais leve do que é a vacina. A vacina, na verdade, é um líquido que contém lá um vírusinho, uma bactéria, né, atenuado, aquele anticorpo, aquele antígeno, na verdade, que é o agressor que vai causar a doença, ou morto, atenuado, ou ele é replicado de uma maneira artificial. Então, assim, a procedência, ela varia de acordo com cada tipo. E ela, injetada no nosso organismo, ela vai o quê? Ela vai promover, né, o desenvolvimento de anticorpos, ou seja, ela vai sinalizar para o nosso sistema imunológico que a gente está tendo contato com aquele vírus, com aquele antígeno que vai provocar aquela doença. Entendendo dessa forma, o nosso organismo ele vai o quê? Proliferar nosso sistema imunológico no sentido de o quê? Deixar a gente com a defesa atualizada. Não é isso? Então, nosso organismo, quando tiver contato verdadeiramente com aquela doença, nós já vamos estar preparados e combater aquela doença daquela forma. Então, é uma maneira ativa de promover a imunização. Então, não existe, né? Eu não vejo aqui de uma forma bem subjetiva, eu vou dizer, a gente não consegue enxergar algo maléfico para isso. Existem efeitos colaterais? Existem, mas o efeito provocado por aquele vírus realmente no nosso organismo. Há algumas vertentes que instruem sobre esses malefícios? Sim, mas não existe algo devidamente comprovado, né? É muito empírico. Mas, por outro lado, a gente já tem os resultados de uma vacinação completa, uma vacinação efetiva, com o controle da doença e a erradicação das doenças. Então, como olhar para a vacinação como algo negativo? Né? Então, assim, existem chances, né, fomentam questões relacionadas aos efeitos colaterais de algumas doenças? Sim, mas a taxa é tão ínfima, né? 1 em 1 milhão que pode acontecer, talvez. Então, o risco de uma doença adquirida é muito maior, né, do que esse risco de uma doença provocada possivelmente por um efeito colateral.
Então, o que eu posso dizer é de uma forma positiva com relação a essa vacinação, que a gente deve sim seguir. Inclusive, existem doenças, por exemplo, a poliomielite, o sarampo, que foram erradicadas de forma geral por conta da vacinação. E inclusive estão voltando, né? Porque está acontecendo esse movimento de deixar de vacinar. E por que será que as pessoas estão deixando de vacinar? Exatamente por isso, Fernanda. Elas têm aquela consciência que não existe mais a doença, para que eu vou vacinar? E aí pronto, aí novas gerações vão surgindo que não estão vacinadas, não têm o gene do controle, né? Não têm a imunologia. E aí isso vai disseminando novamente e as doenças voltando a acontecer. Agora imagina só, Eupídio, no momento que nós estamos vivendo, com essas doenças infectocontagiosas e as novas que vão surgindo, e a gente ainda ter que lidar com aquelas doenças antigas. A volta dos que já foram. Aí é bem complicado, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de consciência, apegar mais naquilo do que é realmente comprovado, né? Em todos os dados, né? Nós não temos um exemplo maior, mais palpável do que a própria Covid, né? Quem somos nós ou alguém para poder manifestar uma opinião no sentido de ser algo negativo relacionado? A gente controlou a Covid por conta da vacinação. Isso não resta dúvida sobre isso. Então, vamos manter também com relação a todas as demais doenças, manter o calendário vacinal ok, completo. Tem dúvida? Tem, porque todo dia muda. A Cássia, eu tenho dúvida com relação ao calendário vacinal? Sim, porque todos os dias estão surgindo novas vacinas, são descobertas novas formas de fazer a vacinação, faixa etária, sabe? Tem a questão daquelas do plano de saúde do governo, tem aquelas questões das vacinas de acesso, né, da rede privada. Então, tudo isso é preciso a gente olhar, né, com uma forma detalhada. Mas é só procurar, o acesso é fácil também, leva o cartão, eu não tenho cartão, preciso refazer. É fácil de conseguir buscar essas informações e ter esse cartão vacinal em dia. Então, pessoal, é fato, isso é registro, isso é estatístico. Vacinação realmente faz todo sentido e é o que contribui para a gente manter a nossa qualidade de vida e livre cada vez mais dessas doenças. A Cássia, você falou aí muito sobre o processo de formação, você falou que está começando a pós-graduação, né, em gerontologia, e isso reforça aquela necessidade hoje de ter conhecimento e principalmente um conhecimento mais substancial, um conhecimento estruturado, que é o conhecimento acadêmico. O que você acha dessa questão da formação dessas pessoas nesse processo? Então, Eupídio, hoje tem muito se falado na transmissão de informações de uma maneira muito prática e simples, né? A gente vê aí o próprio recurso que a gente utiliza, né, como disseminador de informações. Mas a gente precisa atentar, Maria Fernanda e Eupídio, que todo o nosso estudo, né, todo o nosso conteúdo, que é o que a gente vai utilizar profissionalmente, ele deve ter um embasamento científico. Né? Nós não podemos, principalmente relacionado à área da saúde, transformar aquelas informações em algo empírico apenas. Nós temos que lançar mão daquele conhecimento adquirido de uma maneira indexada, né? As referências realmente embasadas em cunho científico para que a gente possa transmitir informações, para que a gente possa formar opiniões, né, com este cunho mais relacionado ao que é, né, pesquisa, enfim. Então, a gente ter uma propriedade no que a gente dissemina, no que a gente informa, é de extrema importância, principalmente na área da saúde. Não dá pra gente confiar única e exclusivamente no que a gente vê no Instagram e no Google, né? Precisamos de profissionais que estejam realmente gabaritados para poder receber essa informação. Realmente, a gente só consegue isso a partir de uma formação profissional dentro de uma instituição, né, com reconhecimento, com história, né, eu digo assim, de toda forma, com bastante orgulho, né, já fazem quase 15 anos que eu sou formada, e esse conhecimento e todas essas práticas e inclusive essa fomentação do estudo contínuo, né? A gente está todo dia estudando, a gente não quer parar. Nem pode. Não pode. Então, sempre tomando por consideração essa educação, né? Base. Então, é a partir daí mesmo que a gente tem que seguir. A gente está entrando assim
digamos assim, numa crise talvez, por causa da chikungunya, você até falou dela. Por quê? Como é que é isso? E aí? É um desafio atrás do outro, né, gente? É o famoso, a gente não tem 1 minuto de paz, né? É bem assim. A chikungunya, na verdade, é um novo desafio que vem trazendo aí, que está deixando, né, o setor de saúde realmente muito preocupado, tanto pelos sintomas, que variam de leves até mais intensos, e tanto pelas questões mais socioeconômicas, né, os impactos causados. Entendendo que agora crianças, né, já estão sendo acometidas, né, perdem dias de escola, adultos em idade né, ativa também ficam remotos do serviço, e fora isso, todas as questões, né, os desconfortos e enfim. Agora, uma atenção importante, que é claro que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, eu digo sobre os idosos, né? Eu estou cursando também agora pós-graduação em gerontologia, então a gente fica, né, um pouco antenada a mais com essas questões. Os idosos acometidos pela chikungunya, que a princípio parece uma doença mais leve, né, por conta que não existe dados altos e evidentes sobre mortes relacionadas à chikungunya, existe sim, mas algo mais secundário, não pelo vírus em si. Mas acaba que debilita muito. Então, o idoso que apresenta, né, os primeiros sintomas, ele tende a ficar mais tempo acamado, mais tempo limitado, e isso vai favorecer as outras doenças oportunistas, né, que é a pneumonia, enfim. Então, a imobilidade no idoso causa um prejuízo muito grande. Então, este fato, a gente tem que chamar atenção para isso, né? Então, a princípio é um vírus muito tranquilo, ele não é altamente nocivo, mas as limitações provocadas por a doença acomete outras doenças, são oportunidades de outras doenças se instalarem, o que causa um prejuízo muito maior à saúde da pessoa idosa. Muitas sequelas, né, assim, você falando dos idosos, mas eu até, meu marido ontem estava comentando de um amigo jovem, praticante de esporte, que não estava conseguindo cumprimentar, dando as mãos por causa das dores ali nas juntas. Então, de fato, é um problema que a gente precisa ficar atento, né? E aí, além dessa questão de cuidar da água parada, etc. Que outros cuidados a gente poderia tomar para tentar correr aí desse mosquito? São cuidados que têm se falado sempre, né? Todo dia a gente vê nas informações, mas a gente não custa nada lembrar, né? É o que a aeromoça fala lá no avião. Todo mundo já sabe de cor e salteado, mas a gente não custa lembrar. Então, é sempre esses cuidados com a prevenção da picada do mosquito, né? Primeiro com a erradicação do mosquito, que é o nosso sonho, né? Combater o Aedes aegypti é algo muito antigo, antes mesmo da chikungunya, a gente sabe sobre isso. Então, estratégias para controle da água parada e da proliferação do mosquito, e passar o repelente, estar sempre passando, né, cuidando dessas questões de passar o repelente, prevenir. As pessoas usam muito aquelas raquetezinhas de matar o mosquito, também é muito útil, né? Eu acho que tudo deve ser considerado. E é isso mesmo, essa vigília contínua e, claro, o tratamento adequado para aquelas pessoas que estão acometidas com a doença, né? Que eu falo assim, que um dos grandes remédios que a gente tem é a água, né? Então, vamos manter essas pessoas bem hidratadas, né? No sentido de melhorar toda essa eliminação da infecção e estar atentos mesmo a essas questões, assim, pessoais de cuidado. E nós, assim, os adultos, devemos cuidar de quem está próximo, né? Cuidar das nossas crianças, dos nossos idosos e sempre manter essas medidas aí de prevenção. A gente está chegando ao final aqui do nosso papo. Eu queria que você desse um recadinho para quem está em casa. A gente já falou disso, mas resumir, puxar a orelha, aquela né? mensagem, sabe? Do coração mesmo. Olhando para a câmera. Sim, sim. Eu queria que você falasse com as pessoas que estão em casa, né? Sobre isso, assim, sobre alertar sobre o cuidado, não só com chikungunya, mas com a saúde como um todo.
Então, pessoal, o meu recado aqui como profissional de saúde, né, é que vocês tenham cuidado com a saúde de vocês diariamente. Eu acho que o que vale aqui hoje como moral da história, moral do nosso assunto, é isso mesmo. A qualidade de vida a gente sabe quais são as formas de adquirir, né? Vou falar novamente, alimentação saudável, prática de atividade física, né, rastreamento de possíveis doenças, e é isso aí, um cuidar do outro. E lembrar que a nossa saúde é a nossa prioridade, né? E a gente estando bem, a gente estando livre, né, dessas doenças que a gente pode prevenir, a gente tem o organismo mais fortalecido, e quando, né, por um motivo ou outro, chegar até nós um agravo mais sério, que a gente não puder impedir que chegue, que a gente esteja com o organismo forte, né, e saudável e pronto para receber e sair bem dessa doença. Então, gente, é isso mesmo, cada um olhar para si sobre essas medidas de prevenção e promoção de saúde e cuidar de todos que estão ao nosso lado e que também necessita, né, da nossa assistência. É isso. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia, né, Elpidio? Foi um papo muito interessante, muito informativo. Vem aquela... Foi um puxão de orelha, né? E aquela coisa básica, se você tem saúde, o resto você vai fazer, né? É aquela coisa que, como a Cássia falou, as nossas mães, nossas avós e bisavós já falavam isso. Você tem que ter saúde, porque você tendo a saúde, você encara todos os outros desafios, né, Fernanda? Com certeza. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Cássia, pela sua presença. As portas do F5 estão abertas para você, tá? Tenho certeza que você vai trazer muito assunto legal aqui pra gente em outros momentos. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, então, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, até o próximo programa, divirtam-se um pouco, cuidem da saúde e a gente se encontra logo com mais uma discussão de um tema atual, importante e bem interessante para vocês. É isso aí, juízo. Até a próxima.